Irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Ó Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e nosso Redentor. Amém. Irmãos, tem um cântico congregacional que diz, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Irmãos, diante das tempestades da vida, a única coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é segurar nas mãos de Jesus. Se nós não segurarmos nas mãos de Jesus, nós iremos afundar. Isso é certo. Assim sendo, irmãos, a primeira coisa que você e eu temos que ter em mente, que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Ou seja, as tempestades, elas vêm sobre todos. Ela vem sobre o crente mais piedoso. E ela vem sobre o ateu. Ela vem sobre o rico. E ela vem sobre o pobre. Ela vem sobre o jovem. E ela vem também para a vida do velho. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, ele conclui com uma ilustração. Ele fala de 2 construtores. Ambos construíram uma casa. E aparentemente, elas eram iguais. Só que um dia, a chuva caiu. O vento soprou com mais intensidade. E o rio se tornou caudaloso. Uma casa caiu e a outra permaneceu de pé. Por um motivo muito simples. Uma casa tinha alicerce e a outra não. Então, o que difere o crente do não crente não são as chuvas, nem os ventos, nem os rios caudalosos, mas a presença de Jesus na nossa vida. Segunda coisa que nós temos que ter em mente, irmãos, que as tempestades da vida, elas são pedagógicas e elas podem ser um instrumento preciosíssimo de Deus para o nosso crescimento. É interessante, irmãos, que no Antigo Testamento nós temos uma história de uma grande tempestade que sobreveio
sobre centenas de pagãos, mas por causa de um crente que estava em desobediência ao Senhor. Jonas. Deus enviou uma tempestade violentíssima para corrigir a rota de um profeta. Jonas havia fugido da missão de Deus. Deus trouxe Jonas novamente para a missão, através de uma tempestade. Agora, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, os discípulos não estavam fora da rota de Jesus. Pelo contrário, eles estavam debaixo da vontade de Jesus. Olha comigo aí o verso de número 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Irmãos, Jesus não sugeriu os seus discípulos que entrassem no barco. Diz o texto aqui que Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco. Significa que Jesus forçou, que Jesus incitou, que Jesus deu uma ordem, um imperativo para que os discípulos entrassem no barco. Ou seja, as tempestades da vida, elas podem nos ensinar quando nós estamos fora da rota e quando nós estamos também na rota. Porque Deus age como quer, do jeito que quer, a hora que quer. Irmãos, os objetivos dessa tempestade aqui é bem específico. Primeiro, irmãos, é livrar os discípulos de uma armadilha muito sutil. Se você ler esta mesma passagem aqui, lá no Evangelho de João, você vai ver que a multidão, após ver Jesus multiplicar pães, eles queriam levar Jesus para Jerusalém e fazer de Jesus um líder político. Ou seja, os judeus queriam nomear Jesus, para que Jesus fosse um líder que se revoltasse contra o Império Romano. E nós sabemos, irmãos, que os discípulos de Jesus, eles queriam ser proeminentes. Certa vez, João e Tiago, dois discípulos de Jesus, pediram a sua mãe Salomé para ir até Jesus e pedir a Jesus que quando Jesus instalasse o seu reino aqui, um sentasse à direita e outro à esquerda. E diz que todos os demais discípulos ficaram chateados por um motivo. Eles também queriam um cargo proeminente no reino de Jesus. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vós não sabeis que espírito sois. Irmãos, eu queria que você desse uma viajada comigo aqui. Imaginem que Jesus se torne um líder político, um rei em Israel. Quem gostava muito de dinheiro dos discípulos de Jesus? Judas. Com certeza Judas ia reivindicar para si o ministério da economia. Pedro seria o primeiro-ministro de Jesus, ministro da Casa Civil. Simão Zelote era um sujeito mais de esquerda, gostava de pegar em armas, era um sicário. Talvez ele reivindicasse para si o ministério da defesa. André, irmão de Pedro, era um exímio pescador, ministro da pesca. Agora João era um sujeito mais tranquilo e talvez ele desejaria ser ministro da família. Jesus, quando manda os seus discípulos entrar no barco, e ele sobe para orar, é para fugir dessa tentação de querer ter um reino na terra e não um reino no céu. Essa é a primeira lição para os discípulos. Segunda coisa, irmãos, é para dar lastro, firmeza para os discípulos. Os discípulos de Jesus viram milagres extraordinários, mas mesmo assim, diante de algumas lutas, eles pestanejavam,
Eles temiam, eles recuavam. Jesus queria fortalecer a fé desses homens, assim como Ele quer fortalecer a sua fé e a minha fé, irmãos. Olha comigo aí o verso de número 52. Vamos ler juntos, por favor. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava o quê? Endurecido. Irmãos, Jesus multiplicou pães, aquele milagre extraordinário, com poucos pães e poucos peixes. Jesus alimentou uma multidão de mais de 12 mil pessoas. Mesmo assim, o coração dos discípulos permaneceu duro. Então, este milagre aqui, irmãos, era um milagre para amaciar o coração dos discípulos. Milagre é uma bênção, mas milagre, muitas vezes, pode endurecer o nosso coração, em vez de amaciá-lo. Às vezes, uma doença, uma dificuldade financeira, tem mais poder de amaciar o nosso coração do que o milagre grandioso, como foi o da multiplicação de pães. Irmãos, se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai ver que Jesus tem uma pedagogia só dele. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Jesus teve um encontro com um homem de uma conduta ilibada, um homem que conhecia o Antigo Testamento de capa a capa, um homem que era bem casado, bom pai, respeitadíssimo na sociedade, fazia parte da ALE, Academia de Letras de Israel, Nicodemos. Se eu fosse pregar para Nicodemos, eu diria: Nicodemos, o seu problema é que você não sabe adorar Deus direito. Mas ele não diz isso. Diz assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Logo depois, ele encontra uma mulher de vida duvidosa, que casara 5 vezes, e agora estava tendo um caso. Uma mulher que foi buscar água ao meio-dia, porque com certeza as mulheres da cidade não queriam andar na companhia dela. Se eu fosse pregar para essa mulher, eu diria: você tem que nascer de novo. Aí Jesus disse para essa mulher: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Parece que Jesus pregou, você é mão tocado, Lucas. Aí logo depois Jesus encontra um centurião romano, alguém que não cria no Antigo Testamento, não conhecia o poder do Deus do Antigo Testamento. Aí Jesus diz assim: eu não vou na sua casa, eu vou mandar uma palavra de poder e seu filho vai ficar curado. E acontece isso. Mas logo depois ele encontra Jairo, um sujeito que dirigia a sinagoga, e Jesus vai até a casa dele, toca na filha dele e cura. Por quê? A pedagogia de Jesus, ela é única. Muitas vezes o Senhor Jesus nos dá a primeira prova para depois nos dar a lição. Foi isso que ele fez aqui no texto. Ele deu primeiro a prova para os seus discípulos e depois ele deu a lição. Davi, irmãos, foi ungido rei e logo depois foi esconder numa caverna. Esconder em uma caverna com pastor de ovelhas é uma coisa. Esconder numa caverna logo depois de ser ungido rei de Israel é outra. Porque Deus trabalha primeiro por nós, depois em nós, para depois trabalhar através de nós. Irmãos, Moisés primeiro teve todas as provas possíveis e imagináveis. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para depois conduzir o povo de Deus por 40 anos. Irmãos, enquanto você e eu esperamos a chegada de Jesus no barco, você e eu temos que exercitar a fé. Deixa eu repetir. Enquanto você e eu esperamos a chegada de Jesus no barco, nós temos que exercitar a nossa fé. A nossa fé, irmãos, é igual um músculo. Tem que ser exercitado. Tem que ser trabalhado. Todos os dias, irmãos. Vocês se lembram de Jó?
Eu te ouvia, ou te conhecia, só de ouvir falar. Hoje, meus olhos te viram. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frutados. Irmãos, talvez você está esperando Jesus num barco há algum tempo. Aproveita. Talvez ele já está no barco, você não sabe. Talvez ele está a caminho, mas enquanto isso, exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Outra coisa, irmãos, Jesus sempre age na vida do crente. Primeira coisa, irmãos, Jesus foi no tempo certo. Tempo certo de quem? De Deus, dele. Tem um versículo que todos nós deveríamos decorar. Gálatas 4:4. Qualquer livro de história da igreja que você comprar, ele começa com Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A palavra plenitude lá significa no tempo exato. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Irmãos, sabe quanto tempo os discípulos lutaram aqui? Aproximadamente 7 horas. Diz aqui no texto, irmãos, que eles entraram no barco no cair da tarde. E diz que Jesus foi ter com eles na 4ª vigília. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília, das 6 às 9 da noite. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3. A 4ª vigília, das 3 às 6 da manhã. Diz o texto que Jesus foi na 4ª vigília. No mínimo, os discípulos lutaram durante 7 preciosíssimas horas, até que Jesus chegasse. Imagino eu que os discípulos ficaram, meu Deus, será que Jesus não vai aparecer? Ele vai aparecer, irmãos, no tempo certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Irmãos, Deus não atrasa. O relógio de Deus é correto, certo. Jesus interfere na hora certa. Irmãos, as tempestades, elas são inesperadas. Mas a presença de Jesus deve ser esperada. Do nada, pode acontecer alguma coisa com você e você se vê numa situação difícil. Mas a presença do Senhor jamais será inesperada. Ele nunca perdeu. Ele nunca perderá o controle da história. Você se lembra de Lázaro? As irmãs de Lázaro acusaram Jesus de Jesus chegar atrasado. Mas Lázaro tinha morrido. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Essa morte é para a glória de Deus. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Deus não desperdiça nem sequer, irmãos, sofrimento na sua vida e na minha. Irmãos, o modus operandi de Jesus. Jesus foi ter com os discípulos de uma forma aparentemente estranha. Diz o texto que Jesus, ele foi andando pelas águas. Talvez foi o primeiro surfista. Primeiro surfista. Jesus foi andando pelas águas. Numa hora muito estranha, né? Das 3 às 6 da manhã. Para quem tem um coração incrédulo, andando na água, 3 horas da manhã só pode ser fantasma. Quem tem um coração crente, andando 3 horas da manhã na água, só pode ser Jesus. Você só tem 2 opções. Ou você vê e diz assim, louvado seja Deus, ou você diz assim, Deus me livre.
Ou você ora e diz assim, é o Jesus do credo. Ou você diz, cruz credo. Não tem outra opção. Diante de Jesus, ou você crê na cruz do credo, ou você vai dizer sempre, cruz credo. Os discípulos disseram, cruz credo. É um fantasma. Irmãos, mas a gente também não pode ser muito maldoso aqui não. Eles estavam esgotados. Eles estavam ali 7 horas batalhando. O problema nosso é que nós achamos que o Senhor trabalha com o nosso relógio. Ele trabalha com a nossa agenda. Ele trabalha com a agenda dele, com o relógio dele. Agora, irmãos, antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus acalmou o coração dos discípulos. Olha comigo o verso 50, por favor. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, antes de Jesus acalmar a tempestade, ele acalmou a tempestade que existia no coração dos discípulos. Primeiro dizendo, tende bom ânimo. Segundo, essa expressão aqui, ego em mim, é a mesma expressão traduzida do hebraico, eu sou. Quando Deus mandou Moisés ir até o povo de Israel, dizendo, eu sou, me enviou até aqui. Ego em mim, eu sou. E disse uma palavrinha que é muito comum em toda a Bíblia, 365 vezes, se não me falha a memória. Não temais. Porque às vezes, irmãos, as tempestades que estão em volta de nós é muito menor do que a tempestade que está dentro de nós. Às vezes, tem apenas um cicio, um vento brando, soprando. Às vezes, só está chuviscando. Às vezes, nem o córrego ainda encheu. Mas o nosso coração está assustado, está apavorado, está inquieto. Agora, irmãos, olha para mim, por favor. Quando o nosso coração é acalmado, pode acontecer a tempestade que for. O nosso coração está apaziguado. Nós temos a confiança de que Ele está trabalhando por nós. Não adianta, irmãos. Não adianta você pedir que as tempestades em volta cessem, sem pedir que a tempestade do coração cesse. Eu já tive momentos em que nada estava acontecendo em volta. Fui conversar com um psiquiatra. Ele perguntou assim, como é a sua relação de trabalho? Eu falei, excelente. Como é a sua relação com a sua igreja, a igreja que você pastoreia? Eu falei assim, melhor impossível. Como é a sua relação com a sua esposa? Ela é uma santa. Como é a relação com seus filhos? Eles são santos. Então, por que o senhor está assim? Se eu soubesse, eu não estava aqui, meu irmão. O médico aqui é o senhor. Mas ele é médico, ele não é Deus. Ele ficou assustado, falou, caramba, sua vida está boa demais, melhor do que a minha. Está quase, eu preciso aqui o senhor conversar comigo. Porque a tempestade era aqui dentro, irmãos. E houve momentos na minha vida em que tudo em volta era tempestade. Muita chuva, muitos rios, muito vento. Mas o coração estava apaziguado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu coração precisa ser apaziguado. Essa palavra de Jesus precisa ecoar hoje no seu coração, com intensidade, com força. Primeiro, tem bom ânimo. Põe o seu nome à frente e diz, tem de bom ânimo. Geraldo Márcio, tem de bom ânimo. Põe o seu na frente. Está com vergonha? Eu não estou. Geraldo Márcio, tem de bom ânimo. Amém. Por que eu posso ter bom ânimo? Jesus vai responder, porque sou eu. Não é o psiquiatra, não é o psicólogo.
Não é o pastor, não é o papa, não é o religioso, sou eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sou eu, não tem mais. Tem que crer, meu irmão. Precisa de entrar no seu coração, precisa de entrar no meu coração. E o mais extraordinário aqui, irmãos, é que Jesus caminha por cima daquilo que gerava pânico aos discípulos. O que gerava medo nos discípulos? O mar. Jesus anda por cima do... Aquilo que gera medo em você e em mim. Coloca na mão de Jesus, que Jesus vai andar por cima da cabeça dele. É quase que uma frase pentecostal, não fica muito bom na boca de um presbiteriano, não, né? Mas é verdade. Pisa na cabeça do bicho mesmo. Fica com o diabo, não, gente. Não vai querer você pisar, não dá certo, não manda Jesus. Aquilo que apavora a gente, aquilo que faz com que a gente fique assim, ó, apavorado. Jesus vem andando sobre, andando sobre, andando sobre. Andando sobre. A Bíblia diz que Jesus está colocando todos os nossos inimigos debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que Jesus colocou a morte debaixo dos seus pés. Jó diz, no Antigo Testamento, que a morte era o rei, a rainha. O Novo Testamento diz, não, o Rei dos Reis venceu a morte. O rei dos terrores. Aquilo que gera medo em você, fica tranquilo, Jesus pisa por cima. Irmãos, outra coisa, Jesus enxerga através das trevas. 3 horas da manhã, no mar, cercado por pedras. Naquela época, irmãos, não tinha os materiais que nós temos de navegação hoje. Jesus enxerga nas trevas, porque nós não enxergamos. Apagou a luz aqui, o grupo de louvor pestanejou durante os 2 segundos ou 3. Louvado seja Deus que eles continuaram. Não tem problema se a luz aqui foi embora. A única luz que não pode faltar nessa igreja é a luz de Jesus. É a luz do Espírito de Deus. O resto nós vamos sem, irmãos. Vai sem esboço, vai sem nada. Irmãos, Jesus enxerga através das trevas. Eu não consigo enxergar um palmo na minha frente sem apagar a luz. Sem esses óculos, eu não consigo enxergar a minha Bíblia. E minha Bíblia, a letra é gigante. Mas Jesus enxerga. Segunda coisa, irmãos, Jesus enxerga a distância. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a poucos minutos, mas Ele sabe tudo que vai acontecer comigo. Tudo. Ele sabe o que vai acontecer com os meus filhos. Ele sabe o que vai acontecer com minha mulher. Ele sabe o que vai acontecer com a minha netinha. Ele sabe o que vai acontecer com essa igreja preciosa que Deus tem me dado o privilégio de pastorear. Gostei do amém aí, animou. Louvado seja Deus. Irmãos, a razão pelo qual os discípulos não deveriam temer está baseada em quem Jesus é. Sou eu. É isso. Vou repetir o que eu disse hoje pela manhã. Nesses últimos 10 dias, se juntar todo o público que eu preguei, dá aproximadamente 2.200 pessoas. Muita gente. Todos os sermões que eu preguei, eu deixei bem claro que eu não sou coach, que eu não prego mensagem de autoajuda. Antes que eu pregue a primeira mensagem de autoajuda, que Deus me leve. Que Deus me leve. Sou um pastor. Meu compromisso com as Escrituras. Deixei bem claro em todos os lugares que eu fui, que eu não sou coach. Eu sou um pregador protestante, evangélico, presbiteriano. E eu creio em cada palavra da Bíblia. Eu creio em todos os milagres escritos na Bíblia.
Eu creio em todas as doutrinas centrais das Escrituras. E eu sei que o apoio, a convicção que eu tenho, não está no fato de que este livro é um livro santo, mas que o Espírito Santo inspirou este livro. Eu não creio no material que é feito. Papel aqui, essa capa de couro. Eu creio na inspiração do Espírito Santo. E a confiança que nós podemos ter está aqui no verso 50, que eu quero que todos nós leiamos juntos novamente. Vamos lá? Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. É aqui que nós temos, irmãos. É aqui que nós temos. Caminhando para o final, irmãos. Esse texto nos mostra aqui que nós podemos subir no barco com Jesus. Primeiro, porque Jesus é Deus. Irmãos, diz que quando Jesus subiu no barco, cessou a tempestade. Jesus acalma a tempestade, Jesus expulsa demônios, Jesus cura uma mulher enferma que sangrava 12 anos ininterruptos e Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Ele tem o poder sobre a natureza, sobre os espíritos, sobre as enfermidades e sobre a morte. Ele é Deus. Quem abriu o mar vermelho, quem abriu o rio Jordão, quem agitou a água e depois acalmou no livro de Jonas, é o mesmo, Jesus. Então, irmãos, pode entrar no barco. Segunda coisa, irmãos, não tem como você ser discípulo de Jesus e recebê-lo pela metade. Você deve recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Não adianta você apenas crer em Jesus, é necessário você tê-lo no barco. Quando eu estou falando barco aqui, eu estou falando, ele tem que estar conosco, viajando conosco, caminhando conosco, almoçando conosco, trabalhando conosco. A Bíblia diz: assim como recebestes a Cristo Senhor, andai nele radicados, edificados, confirmados. Irmãos, terceiro, Jesus, ele tem que ser o seu pastor. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos de 4 coisas, que só Jesus, 4 ou 5 coisas que eu anotei aqui, para pregar em um dos eventos que eu fui, que só Ele pode nos dar. Eu acho que eu anotei, deixa eu ver aqui. Anotei. Primeira coisa, só Ele pode nos dar descanso. Segundo, só Ele pode nos conduzir. Terceiro, só Ele pode nos dar proteção. Quarto, só Ele pode nos dar honra. E por último, só Ele pode nos dar segurança. Irmãos, foi Jesus quem conduziu e conduz até hoje os seus discípulos aos pastos verdejantes. Mas é Jesus também que nos guia às águas tranquilas. Termino com uma frase que eu não sei de quem. Sem a confiança no Supremo Pastor, a certeza pode ser substituída pela ansiedade. A ansiedade pelo medo. O medo dá lugar à decepção. E onde reina o medo, a decepção, a fé tropeça. Vamos colocar.